Ela varria o chão onde um dia brilhou como engenheira. Foi chamada de ignorante por tocar num plano que ela mesma criou. Ridicularizada por um piloto arrogante, engoliu o orgulho, por enquanto. Mas o avião que ele idolatrava tinha os erros que só ela sabia consertar. O dia começou cedo, no Centro Tecnológico Hangar Tech, em Campinas. Eram pouco mais de 6 da manhã, quando os portões foram abertos e os funcionários começaram a entrar em fila, como peças de uma engrenagem precisa. Engenheiros, técnicos, recepcionistas e operários, cada um com sua identificação pendurada no pescoço e um destino traçado em departamentos e laboratórios. Letícia chegou como sempre, 20 minutos antes do horário. Usava o uniforme azul marinho da empresa, com o nome bordado no peito em letras brancas. Carregava seu rodo, um balde, uma pequena mochila surrada e o silêncio. Passava despercebida, como parte da mobília. Ninguém a cumprimentava. Alguns desviavam o olhar, outros largavam copos descartáveis em cima da mesa mesmo. Quando o lixo estava a um passo, ela não se importava. Ou ao menos fingia não se importar. Letícia percorria os corredores como quem já conhecia cada centímetro daquele lugar. E conhecia mesmo. Observava mais do que aparentava. Naquele dia, porém, algo a fez parar. Na sala de testes do setor A3, encontrou uma prancheta caída no chão, ao lado de uma das mesas de apoio. Sobre ela, folhas de papel A3 com cálculos, diagramas e anotações. Era claramente parte do plano técnico do novo projeto da Hangar Tech, o VT-9 Falcão, um caça-leve de desenvolvimento nacional. Letícia não precisava ler 2 vezes para reconhecer os traços. Os cálculos, as linhas curvas do desenho, os códigos laterais. Era como reencontrar um pedaço de si mesma depois de anos. Ela pegou os papéis com cuidado, olhando em volta, e por um breve momento esqueceu onde estava. Seus olhos brilharam, mas não de alegria, e sim de um misto de raiva e surpresa. O que está fazendo com isso na mão? A voz cortou o ar, seca e impaciente. Letícia virou-se. Era Caio Guimarães. Jovem, alto, bem vestido, com aquele tipo de autoconfiança que beirava o narcisismo. Ele era o piloto de testes da empresa, uma espécie de estrela do hangar, bajulado por muitos e respeitado por poucos. Encontrei caído no chão, respondeu Letícia, devolvendo a prancheta com firmeza, mas sem olhar nos olhos dele. Caio olhou para os papéis, depois para ela, e franziu a testa. Você não tem autorização para tocar nisso. Faxineira fuçando em plano de engenharia. Tá achando que tá onde, minha senhora? Ela ficou em silêncio. Vai ver, nem sabe o que tá olhando, né? Cheio de número, deve parecer grego para você. Alguns técnicos que estavam por perto pararam para ver a cena. Alguns riram baixo, outros apenas fingiram que não estavam ouvindo. Letícia respirou fundo. Esses números aqui... Ela apontou, sem tocar novamente. Tem um erro na curvatura do estabilizador vertical. Se for implementado assim, o avião vai ter perda de controle em alta rotação. Um silêncio desconfortável se instalou. Caio riu. Ah, tá. Agora, além de faxineira, é engenheira? Que mais? Médica de foguete? Só estou tentando evitar que alguém se machuque, respondeu Letícia com calma, mas com um olhar firme que, por um segundo, desestabilizou o tom sarcástico do piloto. Faça seu trabalho e pare de se meter no que não entende, ele respondeu por fim, virando as costas. Vai limpar o chão, que isso você deve saber fazer bem. Letícia não respondeu. Guardou a expressão no rosto como quem anota algo em silêncio. Na sala de vigilância, câmeras gravavam tudo, mas ninguém diria uma palavra. Horas depois, enquanto limpava a sala do café, Letícia viu de relance o noticiário interno da empresa. Hangar Tech finaliza a fase de testes do VT-9 Falcão, apresentação oficial ao Ministério da Defesa prevista para a próxima semana. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que os erros no projeto não eram só técnicos, eram morais. E mais do que isso, eram perigosos. Não era a primeira vez que aquele
tipo de coisa acontecia, e ela estava ali por um motivo. Mais tarde, enquanto esfregava o chão ao lado da entrada do almoxarifado, viu um rosto conhecido entre os engenheiros, Dr. Breno Paiva, coordenador técnico da equipe de engenharia de voo. Havia sido seu professor no passado. Estava mais velho, com cabelos grisalhos, mas ainda mantinha o mesmo olhar atento. Ela virou o rosto discretamente, evitando ser reconhecida. Letícia tinha um plano. E ele começava ali. O hangar da Hangartech tinha um brilho impecável. Tudo era polido, espelhado, limpo. Inclusive o ego de Caio Guimarães, que desfilava entre os técnicos como se fosse dono do lugar. Era o único autorizado a pilotar o VT-9 Falcão, o protótipo mais ambicioso da empresa. A diretoria apostava pesado naquele avião. E Caio adorava isso. Para ele, cada teste era um palco, cada olhar, uma plateia. Letícia, como sempre, limpava o ambiente enquanto ouvia. Mais do que ouvia, ela absorvia. A gente conseguiu resolver aquele problema. Na válvula do estabilizador? Perguntou um dos engenheiros ao fundo. Caio disse que não era nada demais. Respondeu o outro. Só ruído de leitura. Está tudo certo. Letícia parou de esfregar o chão por um segundo. Fingiu que reorganizava os produtos de limpeza, mas ficou atenta. Sabia exatamente do que estavam falando. Naquela tarde, o Falcão faria mais um teste de alta rotação. Segundo os cronogramas espalhados pela sala, a expectativa era de que, em breve, o projeto estivesse pronto para ser apresentado a investidores e ao Ministério da Defesa. Havia muito dinheiro em jogo, muito nome em risco, e ninguém parecia querer admitir falhas. Por volta das 16 horas, Letícia terminou seu turno no prédio de apoio e foi deslocada para a ala técnica. Lá, ficou responsável por limpar os vidros e as salas de maquinário do setor de propulsão. Foi quando, ao recolher uma lixeira, viu sobre a bancada um manual aberto, e nele, um conjunto de alterações que a deixaram em alerta. Estavam mexendo na estrutura de suporte da asa esquerda. Ajustes milimétricos, segundo os engenheiros. Nada que causasse alarme, para quem não conhecesse a base do projeto. Mas ela conhecia. Letícia olhou em volta. Ninguém por perto. Anotou discretamente o código do arquivo e guardou em um pequeno bloco escondido em seu bolso. Não era espionagem, era sobrevivência. Mais tarde, na sala do refeitório, os funcionários conversavam alto. Letícia ficou em uma mesa mais afastada, como de costume. Ela raramente comia com os demais. Tinha seus próprios horários e a maioria dos outros se acostumou a ignorá-la por completo. Mas naquela tarde, um dos estagiários da área técnica, um rapaz franzino chamado Felipe, sentou-se perto dela. Era novo na empresa, tímido, mas curioso. "Boa tarde, dona Letícia", disse ele abrindo o refrigerante. Ela o olhou surpresa. "Boa tarde, Felipe. A senhora viu o novo protótipo? O Falcão? Tá ficando bonito, né?" Ela deu um leve sorriso. Bonito nem sempre é sinônimo de seguro. O rapaz franziu a testa. "Como assim? Nem todo erro se vê por fora", respondeu antes de se levantar. "Boa refeição." Letícia voltou para o hangar. Havia algo que ela precisava confirmar. Na sala de arquivos técnicos, onde às vezes era chamada para limpar à noite, os papéis eram guardados em armários trancados, mas os mais recentes ficavam no servidor interno e um terminal da sala, da engenharia de solo no final do corredor, estava ligado. Ela se aproximou. A tela pedia senha, mas na mesa havia um crachá esquecido. Mário, analista de estrutura. Ela hesitou. Depois, respirou fundo e encostou o crachá no leitor. Acesso liberado. Letícia digitou o código que havia anotado mais cedo. Abriu o arquivo. As alterações confirmavam suas suspeitas. Mudanças na curvatura da asa podiam, em alta rotação e determinadas temperaturas, causar vibrações laterais perigosas. Um piloto experiente poderia contornar, mas o risco de falha era real. E o relatório, assinado por Caio,
Omitira tudo. Ela imprimiu uma cópia, guardou em sua mochila. Depois, apagou o histórico e desligou a máquina. No dia seguinte, um novo teste estava marcado. O voo de demonstração seria fechado apenas para diretores e membros do conselho. Letícia não estaria escalada para aquele setor, mas sabia que não podia ficar longe. Quando chegou ao trabalho, pediu para trocar de posto com uma colega. Alegou dor no joelho. A colega aceitou, e Letícia foi enviada para o pátio externo, próximo ao ponto de observação do teste. Era uma manhã abafada. O céu de Campinas estava limpo e o VT-9 Falcão já estava posicionado na pista. Caio subiu a escada com o habitual ar de estrela de cinema. Cumprimentou os técnicos com sorrisos forçados e fez pose para uma foto de um dos assessores da empresa. Letícia o observava de longe, encostada na parede, fingindo limpar um dos vidros da torre de observação. O motor ligou. O barulho ecoou por todo o complexo. O avião taxiou até a pista e acelerou. A decolagem foi limpa. O Falcão parecia estável, mas Letícia sabia o que procurar. 2 minutos depois, o som mudou. Era sutil, mas nítido para quem sabia ouvir. Vibração lateral. Ela apertou o pano de limpeza entre as mãos. Lá em cima, Caio provavelmente já sentia as consequências das alterações. O avião deu uma leve guinada para a esquerda. Nada catastrófico, mas suficiente para causar alerta. Ele precisou reduzir a rotação e corrigir manualmente a trajetória. O voo durou menos de 10 minutos. Na volta, Caio saiu do cockpit visivelmente irritado. Alguma coisa deu errado com o sistema de estabilização, disse ele ao engenheiro-chefe. Isso não estava no plano. Vamos revisar os relatórios, respondeu o engenheiro desconfiado. Letícia se afastou em silêncio, mas com a certeza de que algo estava prestes a explodir. E não era o avião. O dia seguinte ao voo foi silencioso demais para os padrões da Hangar Tech. Nenhum e-mail comemorativo, nenhuma postagem nas redes da empresa sobre mais um teste bem-sucedido. O que aconteceu no ar ficou pairando sobre os corredores como uma nuvem de dúvidas. Letícia, mesmo de uniforme e crachá de limpeza, percebia tudo. Sentia nos gestos, nos olhares, no caminhar apressado dos técnicos. Algo não estava certo, e alguns já começavam a suspeitar. No laboratório de simulação, o engenheiro-chefe Breno Paiva revisava os dados do voo com os olhos semicerrados e o senho franzido. Tinha mais de 20 anos de experiência na área e um histórico respeitável no desenvolvimento de aviões táticos. Sabia distinguir leitura de erro de projeto, e aquilo que ele via nos gráficos da estabilização não era ruído, era falha real, falha grave. Isso não pode ser desconsiderado, Caio, disse ele, ainda olhando para a tela. O deslocamento lateral foi claro. O avião compensou, mas a vibração se agravou nas manobras. Por que você não reportou isso nas simulações anteriores? Caio fingia calma. Sentou-se em uma das cadeiras do laboratório e jogou as chaves no balcão. Foi um pico isolado. Pode ter sido vento cruzado. Você sabe como é? Breno não respondeu imediatamente. Voltou os olhos para o relatório técnico. Isso foi exatamente o que disseram sobre o acidente com o FJ-7 em 2016. Lembra? Só que depois descobriram que o erro estava na curvatura do estabilizador traseiro. Caio empalideceu, mas manteve a pose. Estamos falando de outro projeto, outra geração, e aquilo foi erro de construção, não de concepção. O engenheiro assentiu lentamente, mas sem concordar de verdade. Havia um desconforto crescendo dentro dele, como se algo estivesse oculto, e propositalmente, e ele odiava quando sentia isso. Na área externa, Letícia limpava os vidros da sala de reuniões quando ouviu parte da conversa, entre 2 engenheiros de segundo escalão. O Paiva não vai deixar barato, disse um deles. Ele já está pedindo os relatórios originais do projeto base. Mas o Caio já mexeu em muita coisa. Dizem que ele mesmo fez os últimos ajustes antes dos testes.
Isso é perigoso demais. Se o pessoal do ITA souber que estão alterando o projeto final de voo sem revisão, é capaz de travarem tudo. Letícia fingia não ouvir, mas cada palavra era armazenada como uma peça de um quebra-cabeça que ela já conhecia. Ela sabia de onde tudo aquilo tinha vindo. O projeto base, que agora circulava na empresa como novidade, era, na verdade, uma versão modificada de um estudo que ela desenvolveu 8 anos antes, enquanto ainda era pesquisadora júnior no Instituto Nacional de Aeronáutica Avançada. Era seu trabalho, seu suor, seus cálculos, mas o nome dela nunca aparecera nos créditos oficiais. E agora, modificações feitas por mãos irresponsáveis estavam colocando vidas em risco. Mais tarde, já quase no fim do expediente, Letícia cruzou com Felipe, o estagiário que havia conversado com ela no refeitório dias antes. Ele estava com uma pilha de pastas nas mãos e parecia nervoso. "Está tudo bem, Felipe?" Ela perguntou com a calma de sempre. O garoto olhou em volta e sussurrou. O engenheiro Paiva pediu para revisar umas versões antigas do projeto. E eu achei um rascunho que tem anotações diferentes das que estão nos relatórios oficiais. Tipo, cálculos que batem com os erros do voo de ontem, só que alguém apagou isso dos registros principais. Letícia manteve o olhar sereno. "E o que você vai fazer com isso?" Felipe hesitou. Eu não sei. Não tenho acesso para questionar nada. Só repasso os documentos. Mas, sei lá. Tô com um pressentimento ruim. Confie no seu instinto", disse Letícia antes de continuar seu caminho. Naquela noite, ela ficou no hangar até mais tarde. Disse ao supervisor que queria adiantar a limpeza para o dia seguinte. Conseguiu, assim, permissão para circular por áreas vazias e foi até o setor de armazenamento digital. Ali, nos computadores centrais, sabia que estavam armazenadas todas as versões antigas do projeto VT9, mesmo as que haviam sido descontinuadas ou ocultadas. Encontrar o que procurava levou tempo, mas quando achou, congelou. Uma das versões intermediárias trazia exatamente os mesmos cálculos que ela havia feito anos atrás, copiados linha por linha, mas com o nome de outro responsável, um sobrenome que ela conhecia bem, Guimarães, Caio Guimarães. Ele não apenas havia escondido alterações perigosas, ele tinha roubado seu projeto e agora usava aquilo para ganhar prestígio, mesmo colocando vidas em risco. Letícia desligou o terminal. Na tela, a luz do sistema refletia em seu rosto. Ela não sentia raiva, não ainda. Sentia apenas a certeza de que aquilo não ficaria assim. No dia seguinte, ela deixaria de ser só mais uma faxineira invisível no hangar. Na manhã seguinte, o céu estava denso, não pelas nuvens, mas pela atmosfera dentro da Hangar Tech. O clima entre os engenheiros era de inquietação. O último voo do VT9 Falcão deixara rastros de insegurança, e ninguém mais fingia que não havia problema. A diretoria solicitara um novo relatório técnico. Caio, por sua vez, tentava manter a pose, mesmo sentindo a pressão crescer. Em vez de admitir falhas, ele aumentava o tom de voz nas reuniões e usava palavras como imprecisão de leitura e ajustes finos de estabilização. Era um show de vaidade e negação. Letícia assistia de longe. Como de costume, limpava os vidros do refeitório quando ouviu um grupo de engenheiros discutindo sobre a próxima rodada de testes. O prazo de entrega do relatório final estava apertado e Caio pressionava para que tudo fosse aprovado sem revisões exageradas. "Se a gente mexer agora, pode atrasar tudo", disse ele em uma das reuniões, tentando intimidar o engenheiro Breno. O problema não foi estrutural, foi uma leitura errada da telemetria. Só isso. Breno, experiente e desconfiado, não comprava mais a versão simplificada. "Já vi esse filme antes", murmurou ele, saindo da sala. Letícia, com sua vassoura em mãos, parou diante de um armário de materiais e fingiu reorganizar os produtos. Quando Breno passou por ela, sem dizer palavra,
Ela notou algo. Ele carregava uma pasta vermelha. Nas laterais, lia-se Simulações Não Aprovadas, VT9. Era a mesma pasta que Caio havia jurado que não existia mais. Naquela tarde, Letícia encontrou uma brecha. A sala de manutenção de turbinas, onde poucos passavam, estava aberta e silenciosa. Lá, dentro, os ruídos do hangar ficavam abafados, como se o mundo exterior estivesse em outra frequência. Era o local ideal para refletir ou planejar. Felipe apareceu por acaso, trazendo uma caixa com peças de reposição. "Oi, dona Letícia", disse meio sem graça. Ela acenou com a cabeça discreta. "Felipe", começou ela em voz baixa, "se alguém estivesse colocando vidas em risco, mas os chefes fingissem não ver, o que você faria?" O estagiário hesitou. "Eu não sei. Acho que teria medo." Letícia encarou o rapaz com firmeza. "Medo é o que eles esperam, mas tem coisa que, se a gente cala, acaba sendo cúmplice." Ele assentiu, sem saber como responder. Poucas horas depois, o anúncio veio pelo alto-falante interno. "Atenção, equipe técnica, o voo de demonstração final do protótipo VT9 será realizado amanhã, às 10 horas. Era a gota. Caio insistiria em voar novamente, mesmo com os dados inconclusivos, mesmo com tudo que estava sendo escondido. Letícia sabia o que precisava fazer. Naquela noite, levou sua mochila para casa com mais do que seus pertences. Levou cópias do relatório impresso, as versões alteradas do projeto e os nomes envolvidos nas aprovações. Organizou, tudo em silêncio, como quem prepara um manifesto. Abriu o notebook antigo que guardava em cima do armário, limpou a poeira do teclado e digitou, linha por linha, um relatório técnico anônimo. Assinou apenas como Engenharia Base, colaboradora anônima. Incluiu datas, códigos, documentos escaneados e observações precisas sobre os erros estruturais. Não havia acusação pessoal, apenas fatos. Na manhã seguinte, às 6h02, o e-mail foi enviado diretamente para a caixa da presidência da Hangar Tech, do setor de segurança técnica e da comissão de fiscalização externa do programa. Depois disso, Letícia respirou fundo e foi trabalhar. No hangar, Caio chegava sorridente, com óculos escuros e ares de celebridade. Usava um macacão personalizado com seu nome bordado e posava para fotos ao lado do protótipo. Letícia passou por ele enquanto limpava os degraus da escada metálica que levava à torre de observação. Caio sequer a notou. Estava ocupado demais sendo admirado por si mesmo. Mas no topo da torre, algo mudava. O presidente da empresa, o diretor de engenharia e um auditor externo se reuniam em torno de um tablet. O relatório anônimo havia sido recebido e as informações eram graves demais para serem ignoradas. Breno foi chamado às pressas. "Você tem conhecimento dessas alterações nos projetos?" perguntou o auditor. Breno leu parte do material e empalideceu. Isso não é especulação. São dados internos. Só alguém com profundo conhecimento do projeto poderia ter escrito isso. "E os códigos de acesso batem", confirmou o diretor técnico. "A demonstração seria interrompida?" Não imediatamente. A direção decidiu que, para não levantar suspeitas externas, o voo seguiria, mas sob total observação. E Caio seria monitorado de perto. Letícia, do chão do hangar, viu quando as luzes da torre foram apagadas. Sabia o que isso significava. Era a calma antes da tempestade. O VT9 Falcão ligou seus motores. O som da turbina ecoou por toda a base. Caio fez seu teatro, acenando para os colegas como se fosse um ator em sua última cena. Letícia o observava, não com ódio, mas com uma firmeza silenciosa. Aquele era o voo que definiria tudo, porque quando a arrogância voa alto demais, sempre acaba despencando. O relógio digital na torre de controle marcava 10h02. Lá fora, o calor já subia do asfalto da pista como uma onda ondulante. O VT9 Falcão estava pronto,
posicionado como uma flecha de alumínio polido, com as asas abertas como braços de vaidade. Dentro da cabine, Caio Guimarães ajustava os controles com um leve sorriso no rosto. Sabia que estava sendo observado. Acima, na torre, a diretoria da Hangar Tech, os engenheiros e 2 representantes do Ministério da Defesa acompanhavam cada movimento com atenção incomum. Letícia, posicionada na lateral do hangar, observava à distância. Tinha conseguido um ponto onde parecia apenas mais uma funcionária da limpeza, mas de onde podia ver tudo. Seu coração batia acelerado e não por medo. Era antecipação. Ela sabia que não havia tempo suficiente para que a direção cancelasse o voo sem levantar suspeitas. Eles haviam decidido deixá-lo acontecer, mas sob escrutínio total. O que quer que acontecesse ali, agora, seria definitivo. A voz do controlador soou no rádio. VT-9, pista liberada, condições ideais para decolagem. Boa sorte, piloto. Caio respondeu com entusiasmo. Aqui é Guimarães, pronto para levantar voo. O avião começou a rolar. Primeiro lento, depois com aceleração constante. O rugido da turbina preencheu o ambiente, vibrando até o chão. Em segundos, a aeronave decolava, cortando o céu limpo como uma flecha certeira. No começo, tudo parecia dentro do esperado, mas Letícia já sabia o que procurar. Lá de cima, os gráficos começaram a mostrar um leve atraso de resposta na estabilização lateral. Breno, atento, inclinou-se sobre os monitores. Está vendo isso? Sussurrou ao auditor. Vibração lateral nos primeiros 300 metros. Isso não é vento. O auditor assentiu. Caio fazia manobras suaves, tentando impressionar. Mas quando tentou uma curva fechada em alta rotação, a aeronave balançou, de leve. Depois, mais forte. O nariz do avião oscilou para baixo por milésimos de segundo antes de se corrigir. Na torre, os engenheiros prenderam a respiração. No hangar, os olhos de Letícia se apertaram. Caio soltou um palavrão abafado pelo rádio. Controle, estou sentindo uma leve instabilidade. Nada grave. Ajustando. Mas não era leve. E nem simples de ajustar. O avião começou a vibrar novamente. Pequenos tremores que a essa altitude e velocidade podiam se tornar fatais. Reduza a rotação. Vá para a manobra de estabilização. Ordenou Breno no rádio. Caio hesitou. Repito. Vá para a manobra de estabilização. Agora! O piloto respondeu apenas com um entendido seco. Reduziu a velocidade, estabilizou os flaps e tentou nivelar. Aos poucos, a vibração cessou. O voo, então, seguiu em linha reta por mais alguns minutos, sem mais manobras arriscadas. Quando pousou, 17 minutos depois, a tensão na torre podia ser cortada com uma faca. O pouso foi firme, sem espetáculo. Caio desceu da aeronave e tirou o capacete com um ar visivelmente abalado, embora tentasse disfarçar com um sorriso forçado. Vou tranquilo. Apenas alguns ajustes a considerar, disse olhando para os diretores. Mas ninguém respondeu. O silêncio foi mais duro do que qualquer bronca. Lá dentro, os técnicos já analisavam os dados completos da telemetria, e os gráficos não mentiam. Vibração crítica aos 2.400 metros de altitude. Curva descendente de resposta nos sistemas auxiliares. Se ele tentasse repetir o movimento que fez nos testes anteriores, disse Breno, interrompendo-se, poderia ter sido fatal. O presidente da empresa, um homem calado e austero, cruzou os braços. Quero saber de onde surgiram essas alterações. E por que esse risco não foi incluído nos relatórios de Caio Guimarães? Nesse momento, todos olharam para Breno, mas foi ele quem ergueu a voz com firmeza. Antes que digam qualquer coisa, eu sei quem escreveu o relatório anônimo. Os olhares se voltaram para ele. Como assim? Perguntou o auditor. Breno assentiu lentamente. Eu reconheço a estrutura da redação, os termos, até os cálculos.
Eu fui professor dessa pessoa há quase uma década, no curso avançado de aerodinâmica no INAA. Ela não está mais na lista de pesquisadores desde que saiu, mas eu jamais esqueceria a mente que produziu aquilo. O presidente cruzou os braços. E onde está essa pessoa agora? Breno hesitou. Aqui, trabalhando com vocês, todos os dias. Do lado de fora, Letícia recolhia uma bandeja de café derrubada por um dos técnicos. Seu nome ainda era ignorado por quase todos. Mas o silêncio que agora se instaurava era o prenúncio de que isso estava prestes a mudar. Breno saiu da torre com passos firmes. A revelação que ele deixara no ar ainda ecoava pelos corredores da Hangartech como um trovão que não havia terminado de estourar. A mulher que todos ignoravam talvez fosse a única mente ali capaz de impedir um desastre. Na sala de controle de qualidade, o engenheiro técnico Marcos levantava relatórios recém-impressos. Ele não estava acostumado com esse tipo de agitação no setor, mas entendia o que significava quando diretores técnicos começavam a pedir documentos antigos com tanta pressa. Foi ele quem encontrou uma pasta digital arquivada com um nome curioso: Projeto Falcon, versão 0.3, LET-UL. LET-UL, murmurou Marcos confuso. Não era um nome da equipe atual, e também não era um colaborador terceirizado, mas os cálculos ali batiam com as primeiras estruturas do VT-9. Eram, na verdade, os fundamentos do projeto, a base sobre a qual o avião inteiro foi construído. E mais surpreendente, aquela versão era mais estável do que as posteriores. Incluía ajustes que desapareceram nas versões seguintes. Ele imprimiu tudo e levou direto à sala de engenharia. Isso muda tudo, disse Breno ao ver os papéis. Essas fórmulas, essas equações, eu conheço cada linha disso aqui. Marcos franziu a testa. Mas não entendo por que alguém apagaria isso do sistema principal. Breno olhou para ele com seriedade. Talvez porque o autor original não seja alguém que eles queriam reconhecer. Enquanto isso, no vestiário feminino, Letícia lavava o rosto. Tinha o olhar fixo no espelho. Não por vaidade, mas por raiva contida. Aquele projeto tinha sido seu. Seus cálculos, sua pesquisa, seus testes, tudo apagado, tudo usurpado, tudo ridicularizado por alguém que nunca entendeu o que estava pilotando. Ela sabia que havia colocado uma bomba silenciosa ao enviar aquele relatório anônimo, mas também sabia que estava na hora de parar de se esconder. Horas depois, Breno entrou discretamente no refeitório. Viu Letícia no canto, como sempre, sozinha, com uma garrafinha de água e um olhar atento ao chão. Ele se aproximou e se sentou à sua frente. Eu li seu relatório, disse ele direto. Letícia ergueu os olhos lentamente. Então o senhor sabe? Sei, mas ainda não entendo por que você voltou assim. Por que desse jeito? Como faxineira? Ela respirou fundo. Porque quando tentei voltar como engenheira, ninguém respondeu meus e-mails. Quando usei meu nome verdadeiro, disseram que eu não se encaixava no perfil atual da empresa. E porque foi aqui que meu irmão morreu, num acidente que disseram ser erro dele. Mas os dados diziam outra coisa. Breno franziu o senho. Seu irmão era o Jorge? Jorge Lemos? Letícia assentiu com um nó na garganta. O primeiro piloto de teste do FJ-7. Ele morreu num voo que apresentava exatamente a mesma falha que o VT-9 mostrou ontem. Vibração lateral, perda de controle. O laudo final foi manipulado. Eu sei disso. O engenheiro levou a mão à boca. Ficou em silêncio por longos segundos. Letícia, ele finalmente disse, num tom mais baixo. Se você estiver disposta, eu quero que você apresente esses dados amanhã, na reunião com a diretoria e os auditores. Oficialmente. Ela encarou Breno com olhos firmes, mas carregados de emoção. Eles vão me ouvir? Se eu estiver ao seu lado, sim. Do outro lado do hangar, Caio estava inquieto. Sabia que havia algo errado. Alguém havia vazado informações, e não fazia ideia de quem. Já não recebia os mesmos olhares admirados.
Recepção após o voo fora gelada. Ninguém queria mais apertar sua mão. E agora, os engenheiros estavam pedindo para rever todas as versões antigas do projeto. Esses idiotas vão arruinar tudo com essa paranoia, resmungou para si mesmo. Zancado no vestiário masculino. Pela primeira vez, ele sentia o peso da incerteza. Pela primeira vez, o controle escapava de suas mãos. No dia seguinte, às 9h em ponto, a diretoria da Hangar Tech se reuniu na sala de conferências principal. Estavam todos presentes: presidência, engenharia, segurança técnica, auditores externos e representantes do Ministério da Defesa. O clima era tenso, solene, quase frio. Letícia entrou pela porta lateral, acompanhada de Breno. Vestia um jaleco branco emprestado, sem crachá. Caminhou com a postura de quem não estava mais ali para limpar o chão, mas para limpar a verdade. Alguns a reconheceram. Sussurros ecoaram entre os assentos. Ela se posicionou diante da tela. Breno conectou o pendrive ao computador. Bom dia. Letícia disse com voz firme. O que trago aqui são versões anteriores do projeto VT9, com os cálculos que foram ignorados, corrigidos e depois apagados. Também trago a análise comparativa com os dados de telemetria do último voo. E a explicação de por que isso quase terminou em tragédia. A sala ficou em silêncio. Na tela, os dados começaram a surgir. Gráficos, fórmulas, simulações, esquemas. Todos assistiam, sem piscar. E ao fundo, o nome dela começava a se reerguer. Letícia Lemos. Na sala de conferência da Hangar Tech, o silêncio era mais barulhento do que qualquer turbina. O projetor lançava gráficos coloridos na tela branca, mas ninguém se movia. Todos estavam fixos na mulher diante deles. Aquela que, até 2 dias antes, era vista apenas como a faxineira. Letícia segurava o controle do projetor com mãos firmes. Respirava fundo antes de cada explicação, mas sua voz não tremia. As equações eram complexas, mas a forma como ela falava tornava em tudo compreensível, até para os diretores administrativos que mal sabiam o que era empuxo lateral. Como podem ver aqui, ela apontou para a curva descendente de resposta. Esse comportamento da asa não acontece por falha mecânica. Ele é estrutural e estava presente desde a versão 0.4 do projeto. Foi corrigido na 0.5, mas essa versão desapareceu dos arquivos oficiais. A versão aprovada para o teste de voo veio da 0.4 alterada. O engenheiro Breno cruzou os braços e olhou fixamente para os membros da diretoria. Alguém escondeu dados e comprometeu a segurança do projeto por vaidade, ou pior, para parecer brilhante à custa do trabalho de outros. O presidente da Hangar Tech se inclinou para a frente. Você está afirmando que houve manipulação intencional de documentos? Letícia assentiu. Sim, e eu posso provar. Os arquivos que foram removidos das versões digitais estão salvos em backups de segurança da rede interna. Eles têm data, hora e registro de usuário. Ela abriu outro slide. Na tela, o nome de usuário, C. Guimarães. O ambiente ficou mais denso. Do fundo da sala, Caio Guimarães levantou-se de supetão. Isso é uma piada. Ela era só uma faxineira. Como pode ter acesso a esse tipo de informação? Isso tudo é uma armação. Letícia olhou diretamente para ele pela primeira vez naquele dia. Eu era faxineira, sim, porque foi a única forma que encontrei de entrar novamente aqui, depois que todas as portas se fecharam. Mas antes disso, eu era pesquisadora-chefe do grupo de modelagem aerodinâmica do INAA, e foi lá que desenvolvi o estudo base para o VT9, aquele que você roubou, alterou e assinou como se fosse seu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Caio olhava em volta buscando apoio. Nenhum olhar encontrou o dele. Isso não vai ficar assim, Já não está assim, Caio, interrompeu o diretor jurídico com frieza. A partir deste momento você está suspenso de
todas as atividades técnicas da Hangartech. Uma investigação interna será iniciada e os dados apresentados aqui serão encaminhados às autoridades de aviação civil. Caio tentou dizer algo, mas ninguém escutou. 2 seguranças se aproximaram. Ele se afastou, murmurando para si mesmo, derrotado. Letícia se manteve de pé, não sorriu, não comemorou. Ela sabia que ainda não era o fim. Sabia que, para alguém como ela, as vitórias nunca vinham com confete, mas com respiração aliviada. O general Moura, representante do Ministério da Defesa, pediu a palavra. Gostaria de registrar que essa apresentação foi a mais técnica e precisa que já assisti neste programa. Quero que o nome de Letícia Lemos seja incluído como autora primária no desenvolvimento do projeto VT9. E quero que a Hangartech formalize isso publicamente. O presidente assentiu, visivelmente constrangido por tudo que havia sido ignorado por tanto tempo. Letícia agradeceu com um leve aceno. Quando Breno colocou a mão sobre seu ombro, foi o único gesto de apoio verdadeiro que recebeu naquele momento e foi suficiente. No corredor, à saída da sala, funcionários olhavam para ela com olhos diferentes, não mais com indiferença. Agora havia respeito e admiração. No vestiário, o uniforme de faxineira ainda estava pendurado no armário. Letícia olhou para ele, abriu o zíper de sua mochila e guardou o jaleco branco que usou na apresentação. Um novo ciclo começava ali. Ela não tinha pressa. Sabia que, a partir de agora, a verdade caminharia ao lado dela, em alta velocidade. 2 semanas se passaram desde a apresentação histórica de Letícia Lemos na sala de conferência da Hangartech. O hangar já não era o mesmo, e ela, muito menos. A empresa, pressionada pelo Ministério da Defesa, pela opinião pública e pelos próprios acionistas, não teve escolha a não ser reconhecer publicamente o erro. Em nota oficial publicada em todos os canais de comunicação, a Hangartech declarou: a engenheira Letícia Lemos é a mente original por trás da base estrutural do projeto VT9 Falcão. Sua atuação, ainda que anônima durante boa parte do processo, foi decisiva para a segurança da aeronave. Expressamos nosso pedido formal de desculpas e nosso total reconhecimento por sua incompetência e coragem. O nome dela, que havia sido omitido dos relatórios, agora estava gravado na placa dourada ao lado do protótipo final do VT9, estacionado na ala principal da empresa. Letícia Lemos, engenheira responsável pela arquitetura de estabilidade, VT9. Na cerimônia de relançamento do programa, o hangar foi preparado como nunca antes. Luzes, bandeiras, plateia composta por engenheiros militares, investidores, imprensa e antigos colegas, muitos dos quais jamais haviam sequer reparado nela. Mas naquele dia, todos a ouviram em silêncio. Letícia subiu ao palco com a mesma firmeza com que encarou os corredores como faxineira. Usava um blazer cinza claro, simples, elegante, nenhum exagero. Ela não precisava. Quando me ofereceram um cargo fixo na empresa, começou ela, a primeira coisa que perguntei foi: vão me ouvir de verdade ou só querem calar minha voz? Houve um silêncio respeitoso, porque durante anos, minha cor, minha origem e meu silêncio me colocaram atrás de muitas portas. E quando finalmente falei, tive que usar outro nome, outro uniforme, outro papel, para que ouvissem o que eu tinha a dizer. Mas os números que salvam vidas não têm raça, e as equações certas não mentem. Foi aplaudida de pé. Alguns choravam, outros apenas baixavam a cabeça em vergonha. Caio Guimarães, agora afastado e sob investigação, não compareceu. Seu nome, antes estampado em panfletos e apresentações, desapareceu silenciosamente dos arquivos da empresa. E ninguém sentiu falta. Breno Paiva, seu antigo professor e atual aliado, aproximou-se ao final da cerimônia com um sorriso discreto. Você mudou o jogo, Letícia. Eu só devolvi a verdade para o lugar de onde ela nunca devia ter saído, respondeu ela.
Felipe, o jovem estagiário, agora fazia parte da equipe oficial do projeto, graças ao depoimento honesto que prestou. Letícia o chamou dias depois para um café. Você me ouviu quando ninguém mais escutava. Isso vale mais do que qualquer cargo. Ele sorriu, emocionado. Meses depois, o VT-9 Falcão foi aprovado em todos os testes de segurança e começou a ser incorporado oficialmente ao Programa Nacional de Defesa Leve. E foi ela quem supervisionou o voo inaugural, não mais do chão, mas do centro de comando, ao lado dos engenheiros que agora seguiam suas orientações com atenção total. O avião decolou sob aplausos, voando limpo, estável, elegante, sem oscilações, sem falhas, sem mentiras. Letícia observava pela janela, com os braços cruzados e os olhos brilhando, não por vaidade, mas por paz. Ela não precisava mais se provar. Ela venceu. E ali, no lugar onde um dia a humilharam por pegar num papel, agora diziam seu nome com orgulho. Histórias como a de Letícia nos lembram que o valor de uma pessoa não está no uniforme que ela veste, mas na verdade que ela carrega. E que o tempo, por mais cruel que seja, sempre dá um jeito de devolver a voz aos silenciados e derrubar os que constroem seus tronos sobre mentiras. Agora me diga, você já foi ignorado, subestimado ou julgado pela aparência? Conta aqui nos comentários. E não se esquece, se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que a vida e a coragem têm para contar.